Mas isso não quer dizer que é o certo ou é o errado. Cada pai age de uma maneira, cada mãe age de uma maneira, certo? E privar a presença do seu filho por uma mãe ter levado a um centro de umbanda, a uma casa de umbanda, isso beira ao preconceito. Beira não, é um preconceito, né? Gostaria de saber se existem algumas notícias, não fiz uma pesquisa para isso, onde pais são impedidos e perdem a guarda de seus filhos por levarem em uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Não que eu gostaria que isso acontecesse de maneira nenhuma, mas a perseguição com a Umbanda é muito grande. As práticas umbandistas, elas são diferentes de terreiros a terreiros. A Umbanda não existe um livro da qual se dá uma doutrina semelhante em todos os terreiros. A Umbanda não traz isso. A Umbanda ela traz uma mistura muito grande religiosa, como eu disse, de várias religiões, de várias práticas, também das religiões afrodescendentes. Então ela se mistura muito e cada terreiro atua de uma forma diferente. E todos somos irmãos em relação aos terreiros de Umbanda. Uns praticam algumas coisas que nós não praticamos, porém, por outro lado, nós podemos praticar algumas coisas que outros não praticam, mas todos somos da Umbanda, todos queremos trazer a presença dos nossos guias e protetores, nossos mentores espirituais para o auxílio àqueles que vão buscar ajuda, tá? Então, assistindo um vídeo esses dias atrás, eu vi uma mãe de santo dizendo, se nós precisarmos nos explicar como é a nossa Umbanda, é sinal que nós não somos umbandistas. Então eu sou umbandista. Qual a minha Umbanda? A minha Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Essa é a minha Umbanda. Então os meus irmãos umbandistas que praticam diversidades que nós não praticamos, também são umbandistas. Eles estão certos, estão errados, nós estamos certos, estamos errados. Não se trata disso. Se trata de respeito. Respeito para a prática, respeito ao que eles têm como crença, respeito ao que nós temos como crença. E isso está respaldado na Constituição Federal para todos. O nosso país é um país de grandes possibilidades espirituais e religiosas e todos somos livres para escolher qual a nossa prática religiosa. Não podemos permitir que o preconceito, principalmente com a religião umbandista ou candomblessista ou afrodescendente, as religiões afrodescendentes, seja disseminado. Eu sou um profissional formado, tenho o meu trabalho, atuo todos os dias da semana no meu trabalho com muita competência e com muita responsabilidade, só que pratico como religião a Umbanda, como existem diversos profissionais que atuam em seus trabalhos e praticam a religião católica, protestante, budista, enfim. Eu acho que nós não podemos aceitar que esse tipo de situação aconteça hoje em dia, pois nós vivemos num país onde nós buscamos uma luta em relação às minorias, por exemplo, negros, homossexuais, e por que não lutarmos pelo fim do preconceito religioso, principalmente com a Umbanda. Meus irmãos, todos somos irmãos. Você da Igreja Católica, você da Igreja Evangélica, você do Espiritismo, são meus irmãos e eu sou irmão de vocês. A única diferença é que
Os caminhos que nós escolhemos para traçar a nossa religiosidade são diferentes dos seus, mas a nossa busca, a verticalização da nossa busca é a mesma. Nós verticalizamos a busca através do divino, do sagrado, que é Deus. Então, o meu Deus é o seu Deus, é o nosso Deus. Não existem dois deuses, existem um Deus, que é o meu, é o seu, é o de todos nós. Só que a nossa prática é diferente da sua. E isso acontece em todas as situações. Dentro de casa, por exemplo, a minha casa é diferente da sua, meu irmão. A sua casa é diferente da minha, o seu carro é diferente do meu. Concorda? Mas o seu carro também te leva aonde você quer, como o meu também o faz. A sua casa te dá conforto, um teto para se proteger de frio e de chuva, como a minha também o faz. E por que existir o preconceito em relação à minha prática religiosa ou à sua prática religiosa? Já que existem diferenças em todas as situações da nossa vida. Exatamente todas. A minha mulher é diferente da sua. O que eu assisto é diferente do que você assiste. O meu time de futebol é diferente do seu. Por que esse preconceito religioso? Por que? Essa é a minha pergunta. Não cabe, em 2022, nós presenciarmos situações dessa maneira. Situações lamentáveis relacionadas ao preconceito religioso. Por isso que eu estou colocando minha cara aqui, não tenho vergonha alguma de dizer que eu sou um bandista, mas acima de tudo, eu sou filho de Deus. Acima de tudo, eu busco o bem. Acima de tudo, eu busco a caridade. Se eu posso ajudar o meu próximo, eu ajudo. E se eu preciso de ajuda, eu peço ao meu próximo. Então eu acho que a religiosidade é isso. E não rótulos. Rótulos como se tem feito hoje em dia. A busca é a mesma. O caminho é diferente. Certo, meus irmãos? Então eu espero que a gente consiga vencer essa luta aí. Me entristece demais ver notícias assim de pais sendo privados do convívio dos seus filhos por um preconceito religioso. Me entristece demais ver notícias e imagens de terreiros de Umbanda sendo depredados, queimados, destruídos, imagens sendo quebradas. O respeito é fundamental, seja ele em qualquer situação da nossa vida. O respeito é fundamental. Quem respeita o próximo será respeitado. Esse é o primeiro ponto. A nossa doutrina hoje, no nosso terreiro, ela trabalha com 3 princípios bem enraizados nos nossos filhos da casa, nos nossos quase 40 filhos da casa. E esses 3 princípios são dedicação, disciplina e honestidade. A dedicação para com a nossa casa e para consigo mesmo, para que esteja preparado para o trabalho espiritual. A disciplina de seguir todos os conceitos estipulados pela nossa casa e a honestidade de ser honesto consigo mesmo, ser honesto com a nossa casa, ser honesto com o nosso próximo. Então, se nós não tivermos esses 3 princípios enraizados na nossa doutrina, que a nossa casa pratica hoje, nós não vamos conseguir
seguir um caminho do bem. Então eu peço a todos vocês, dirigentes de outras casas, sendo elas Umbanda, Espiritismo, Católica, Evangélica, qualquer tipo de religião hoje praticada, vocês dirigentes, que pratiquem isso em seus filhos, a dedicação, a disciplina, a honestidade, para que eles entendam que a diversidade é importante. E ela sendo importante, ela deve fazer parte da rotina e da vida de cada um. A busca pelo Deus é a mesma, o caminho é que é diferente. Certo, meus irmãos? Então eu deixo aqui meu recado, deixo aqui meu apelo e não podemos mais aceitar esse tipo de situação que vem acontecendo constantemente, relacionado principalmente à nossa religião, que é a Umbanda. Tá? A Umbanda é muito linda, ela tem o canto, o toque, os conselhos, a dança, as festas, aos orixás, as festas, aos guias. E a Umbanda só traz amor. Se vocês se aprofundassem um pouco nos conceitos da Umbanda, no que a Umbanda prega, vocês veriam que só o que existe dentro da Umbanda é o amor. E esse amor não só à religiosidade, e sim ao nosso próximo, e sim aos nossos irmãos. Então, a partir do momento que nós conseguirmos fazer com que esse amor aumente e se expanda através das pessoas que nos procuram nossa casa para um auxílio, nós vamos conseguir fazer com que esse amor seja cada vez mais forte, esse amor seja cada vez mais bonito, certo? Boa noite.